Olá pessoal, eu sou Eliane Vieira. Hoje nós vamos estudar sobre os pontos de contato entre algumas orações, principalmente a oração subordinada substantiva, oração subordinada objetiva direta. Nós também vamos falar da proximidade entre as orações coordenadas adversativas e as subordinadas concessivas. São aquelas orações que exprimem aí ideias opostas. Vale lembrar que atualmente as bancas não têm cobrado o rótulo das orações. O que é o rótulo das orações? O nome, a nomenclatura, oração subordinada, substantiva, subjetiva. A banca não tem cobrado isso, mas ela quer que o aluno perceba a relação semântica, por exemplo, entre as orações adverbiais, entre os conectivos, subordinativos que introduzem as orações adverbiais. Ela quer também que o aluno perceba quando existe um que pronome relativo e também um que conjunção integrante. Então, qual é a diferenciação? Como é que a gente consegue fazer essa diferenciação entre o que conjunção integrante e o que pronome relativo? Então, a banca acha mais interessante cobrar isto do aluno a, de repente, perguntar a nomenclatura daquela oração. Então, hoje nós vamos falar de algumas orações importantes, de algumas coisas que às vezes podem confundir, sim, o aluno. Por exemplo, como é que eu faço para diferenciar uma oração objetiva direta de uma oração subjetiva? Quer ver um exemplo? Às vezes o aluno, por si só, ele não consegue perceber que existem algumas orações e também algumas funções sintáticas muito parecidas, muito afins. É óbvio que em alguns casos é bobagem a gente fazer a diferenciação, em outros casos não. Em outros casos a gente precisa sim observar, poxa, aqui existe um ponto de contato entre essas funções, mas o que as difere? Então é importantíssimo a gente conseguir perceber essas diferenças e também as semelhanças entre alguns termos. Então vou colocar aqui uma frase, ó. Convém que façam os exercícios. Observe o seguinte, vou colocar essa, vou colocar esta aqui, ó. Pedi que fizessem os exercícios. Observe o seguinte, nós temos convém que façam os exercícios e pedir que fizessem os exercícios. Poxa, como é que eu faço para diferenciar a oração subjetiva e a oração objetiva direta? Como é que eu vou fazer? Será que eu vou usar só o mecanismo do reconhecimento do sujeito? Será que isto é eficiente? Será que não é? Porque você pode perceber que essas orações elas apresentam basicamente a mesma estrutura. O que o aluno precisa saber são as 3 estratégias para reconhecimento da oração subordinada subjetiva que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, observe o seguinte, ó. Quem pede, pede alguma coisa. Então, nós já percebemos que o verbo pedir é um verbo transitivo direto, ok? Então, eu pedi isso. Observe que eu posso trocar este segmento inteiro por um único segmento. Eu posso falar assim, ó, pedi isso. Troquei isto aqui tudo por um pronome. Então, quem pede, pede alguma coisa. O que eu pedi? Isso. Isso aqui é o objeto direto. Porém, observe que esse objeto direto ele tem um verbo em sua composição. Se existe um verbo, eu não posso simplesmente chamar de objeto direto. E sim, eu tenho uma outra nomenclatura, um outro rótulo para esse termo aqui. Eu chamo de oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Essa oração subordinada substantiva ela é sempre introduzida por uma conjunção, que a gente chama de conjunção integrante. As 2 conjunções integrantes da língua portuguesa são a palavra que e também o se, ok? Então você tem esses 2. Como é que eu consigo diferenciar este que, conjunção integrante, do que pronome relativo? Que conjunção integrante, se você conseguir substituir a oração inteira por isso, confirmou-se que este que é conjunção integrante. Se você conseguir substituir a oração que o que está presente por o qual ou flexões, comprova-se que é um pronome relativo. Então vamos lá na diferenciação. Então aqui você pode pensar, que convém alguma coisa?
Ora, convém o quê? Que façam os exercícios? Então convém isso? É óbvio que não. Este daí é um raciocínio errôneo. Por isso que existe aqui a proximidade. Só que como é que você vai fazer para diferenciar essas orações? Nós vamos falar das 3 estratégias principais para você identificar a subjetiva. Aí vai ficar muito mais fácil. Então observe que aqui nós temos este verbo. É um verbo diferente na língua portuguesa, é um verbo que a gente chama de verbo unipessoal, é o verbo convir, aqui ele está conjugado na terceira pessoa do singular. E toda vez que houver um verbo unipessoal na oração principal, ok? O que vier depois, olha a dica aí, trata-se de uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Então, deixa eu colocar aqui subjetiva, ok? Então, nós temos aqui, ó, um verbo unipessoal. Toda vez que o verbo unipessoal estiver na oração principal, que vier depois, na oração subordinada, posterior, sempre vai ser uma subordinada substantiva, subjetiva. Observe que a estrutura é a mesma. Este que é uma conjunção integrante, você pode trocar por isso, convém isso, ok? Observe que agora é diferente, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, convém isso. Observe que é o que convém? Isso convém. Então, isso funciona como o sujeito e não como o objeto direto. Aqui, ó, diferente, essa estrutura aqui é diferente dessa. Por ser um verbo unipessoal, ele sempre vai precisar de um sujeito oracional. O verbo sempre vai ficar na terceira do singular. Opa, então com essa dica eu já percebo que quando houver verbo unipessoal, o verbo sempre vai ficar na terceira pessoa do singular e nós temos que achar um sujeito para esse verbo. O sujeito aqui, no caso, vem em forma de oração. Agora, aqui é diferente, ó. Este verbo, o verbo pedir, não é um verbo unipessoal. Poxa, professor, mas quais são os outros verbos unipessoais? Só o convir? Não. Tem o urgir, constar, ocorrer, acontecer. Então, são verbos que geralmente são os que mais caem em prova. E esses verbos são considerados unipessoais, ok? Então, aqui o verbo pedir é um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, a gente já sabe que não é um verbo unipessoal. Então, aqui, se é um verbo transitivo direto, obrigatoriamente ele precisa de um objeto direto. Observe que esse objeto direto vem em forma de oração. Está aí a diferenciação entre essas duas orações. Existe um ponto de contato? Existe, porque aqui o aluno, muitas vezes, ele pode achar que este verbo convir aqui é um verbo transitivo direto e precisa de um objeto direto. E quando, na verdade, isso não acontece. Ele é um verbo unipessoal e ele precisa, sim, de um sujeito oracional. Agora, quais são as 3 estratégias para a gente reconhecer a oração subordinada subjetiva? Vamos lá. 3 estratégias. Estratégias de reconhecimento. Primeira coisa, nós temos aqui, ó, a primeira estratégia, vamos mudar aqui, colocar desta forma para a gente ficar melhor, ok? Então, a primeira estratégia, nós temos aqui, quando nós temos na oração principal um verbo de ligação mais um predicativo. Então, vou botar aqui predicativo. Nós temos esta estrutura. É a primeira estrutura para você encontrar a oração subordinada subjetiva. Vamos ver um exemplo. Ó. É essencial que todos doem sangue. Então, observe que aqui, ó, é essencial que todos doem sangue. Nós temos aqui um verbo de ligação, verbo ser, e essencial é o predicativo. Observe que aqui o que eu estou precisando, ó, verbo de ligação, predicativo, o que está faltando aqui na minha oração para ela ficar completa? Um sujeito, né? Porque geralmente você tem sujeito, verbo de ligação e predicativo. Então, observe que o que estiver posterior funciona como um sujeito. Vamos só confirmar se é uma oração subordinada substantiva. Como é que eu faço essa confirmação? Eu troco o termo todinho da oração pelo pronome isso. Então, eu posso falar é essencial. Acertar aqui, essencial, isso, posso, sem problema algum. Observe que aqui, ó, eu tenho o verbo de ligação, essencial predicativo, né, como nós já falamos, e isso é o sujeito. O que é essencial? Isso é essencial.
Então, observe que aqui este pronome ele está representado por uma oração. O termo que inicia essa oração a gente chama de conjunção integrante. Eu posso trocar esta oração inteira pelo pronome isso. Então a gente chama isso aqui de conjunção integrante e a oração de oração subordinada substantiva subjetiva, ok? Então, primeira estratégia para você diferenciar a oração subjetiva da oração objetiva direta. Primeira estratégia, verbo de ligação mais predicativo, ok? É importante, pessoal, observar o seguinte: se esta oração subjetiva ela é uma oração subordinada substantiva, observe que substantiva porque ela ocupa aí uma função, ela está no mesmo lugar, exerce a função própria de um substantivo. Agora observe o seguinte, que dentro dessa oração nós já vimos que tem um verbo, e este verbo ele tem um sujeito. Ó, observe que a oração é todos doem sangue. Quem doa, doa alguma coisa. Sangue é o objeto direto do verbo doar e não do verbo ser. Você não pode confundir isto. E qual é o sujeito do verbo doar? É todos. Observe que aqui, ó, nós temos aqui, ó, o sujeito todos, é o sujeito do verbo doar. A banca pode te perguntar isso? É claro que pode perguntar. Ela pode perguntar porque você pode confundir doem sangue. Qual o sujeito do verbo doar? Ah, é essencial? Claro que não. O sujeito do verbo ser é que todos doem sangue. E o sujeito do verbo doar é o pronome aqui todos, ok? Então a primeira estratégia, verbo de ligação mais predicativo. Qual a segunda estratégia? Essa você precisa tomar muito cuidado, porque esta aqui é muito parecida com um verbo transitivo direto e tendo, portanto, uma oração objetiva direta. Observe, verbo transitivo direto, olha aí, ó. Aqui também é verbo transitivo direto, mas também pode ser verbo com menos frequência, verbo transitivo direto e indireto, mais o pronome apassivador se. Então vamos ver aqui um exemplo, ó. Espera-se que resolvam tudo. E um outro, espero que volteis. Observe que ao mesmo tempo que é muito diferente, é muito parecida essa estrutura. Observe que nós temos o mesmo verbo, o verbo esperar é um verbo transitivo direto, quem espera, espera alguma coisa, né? Então é VTD. Observe que esse complemento não é preposicionado, o complemento do verbo transitivo direto é este aqui. Agora repare o seguinte, que nessa estrutura de verbo transitivo existe um ser. E toda vez que isto acontece, ó, VTD mais C, nós temos uma ausência de objeto direto. Não há objeto direto quando aparece o verbo transitivo direto mais C. Por quê? Nós estamos falando da oração, ou melhor, da voz passiva, voz passiva pronominal, e a voz passiva repele objeto direto, ok? Guarde isto. Então, observe que nesta estrutura, porque aparece o pronome apassivador se, nós classificamos esta oração como oração subordinada substantiva subjetiva. Esta aqui é uma oração subjetiva. Ó. Eu posso falar, espera-se isso. Claro que posso. Ó. Espera-se isso, claro, mas observe que aqui está na voz passiva. Isso é esperado. Mesma construção que alugam-se casas. Casas são alugadas. Essa mesma construção. Só que observe que o sujeito agora é um sujeito oracional. É uma oração subordinada substantiva subjetiva de valor paciente, ok? Esta frase aqui, frase bastante próxima, eu até usei o mesmo verbo de propósito. Observe que é verbo transitivo direto, mas agora não tem o ser. Opa, se não tem o ser, nós temos aqui, ó, que voltes é o, deixa eu marcar aqui, é o objeto direto. Quem espera, espera alguma coisa, mas observe que esse objeto direto, ele tem um verbo em sua composição. Então, como é que eu chamo? Oração subordinada substantiva objetiva direta, ok? Posso falar espero isso? Claro, então observe que este aqui é uma conjunção integrante, assim como aqui também é uma conjunção integrante. Posso trocar a oração toda por isso, mas aqui, como aparece o VTD mais C, aqui é uma subjetiva. Aqui não aparece o C, só aparece VTD, aqui uma objetiva direta, ok? Não confunda isso. A terceira estratégia
usando aquele verbinho que eu falei, o verbo unipessoal. Vamos lá para a terceira. Observe que é com verbo unipessoal. Verbo unipessoal. Como é que isso acontece? Ó, se eu falasse assim, ó, urge que você estude. Já coloquei aqui um verbo um pouquinho diferente, urge que você estude, já é uma construção mais diferente. Observe que nós temos este verbo é um verbo que a gente chama de unipessoal, ele significa é urgente. Urge que você estude é a mesma coisa que fala, olha, é urgente que você estude, ok? Então, observe que aqui nós temos uma oração principal, este é um verbo unipessoal, assim como o verbo convir, ocorrer, por exemplo. O verbo acontecer também é um verbo unipessoal, o verbo constar também é um verbo unipessoal e o verbo urgir aqui nós usamos como exemplo. E quando houver o verbo unipessoal, ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular e observe que ele vai ter como sujeito uma oração. Então, é o tal do sujeito oracional ou a oração subordinada substantiva subjetiva, ok? Posso trocar este que aqui, esta oração inteira, né, que você estude, pelo pronome isso? Claro, ó, urge isso. Eu posso trocar de posição e colocar na posição do sujeito. Sujeito primeiro, ó. Isso urge. Posso, sem problema algum, mas de qualquer forma, este aqui é uma conjunção integrante e aqui nós temos uma oração subordinada subjetiva. Então, nós conseguimos aí estipular as 3 estratégias de reconhecimento da oração subordinada subjetiva. Não confunda com a oração objetiva direta. Isso cai bastante em concurso público.